Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. É sempre importante ouvirmos o que Deus tem para nos falar. 16 de dezembro de 2020, quarta-feira da terceira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração da missa temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada: o Senhor vai chegar, não tardará, há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Oração do dia. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que as próximas festas do vosso Filho nos sejam remédio nesta vida e prêmio na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos do 6b ao 8º, 18, 21b ao 25. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Céus, deixai cair orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus. O próprio Deus que fez a terra a conformou e consolidou, não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada. Sou eu, o Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu, o Senhor? Não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve, a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus. E não há outro, juro por mim mesmo. Minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua, dizendo: somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele, envergonhados, todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 85, versículo 9b ao 10º, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 8º. Os céus, retificando, e os céus lá do alto derrame o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Repitamos, que os céus lá do alto derrame o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derrame o orvalho, que chovam das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derrame o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derrame o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Repitamos, que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu que trazes boa nova a Sião,
levanta tua voz e anuncia, eis que vem o Senhor Deus com poderio. Isaías 40, versículo 9 e seguintes. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É um leigo católico muito respeitado na igreja. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Ou devemos esperar por outro? Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. A leitura do Antigo Testamento, desde a aliança de Deus com o velho Abraão até a véspera de João Batista, mostra-nos Israel como um povo que espera. Herdeiro das alianças e receptor das promessas, Israel vivia em permanente tensão como vigia esperando a aurora, conforme o Salmo 130, versículos do 6º ao 7º. Os olhos fixos no horizonte do futuro, onde viria o ungido de Deus, isto é, o Messias prometido. Basta, por exemplo, um rápido exame do livro do profeta Isaías, conhecido como autêntico proto-evangelho, para ver todo o bem que se esperava com a vinda do Messias prometido por Deus. Um novo caminho, capítulo 2, versículo 3, espadas trocadas por arados, capítulo 2, versículo 4, isto é, a paz, luz nas trevas, capítulo 9, versículo 1, libertação, capítulo 19, versículo 20, lágrimas enxugadas, capítulo 25, versículo 8, um derramamento do Espírito, capítulo 32, versículo 15, o perdão dos pecados, capítulo 33, versículo 24, a alegria definitiva, capítulo 35, versículo 1, e, acima de tudo, a presença de Deus no meio de seu povo, na figura do Emanuel, capítulo 7, versículo 14. É natural que toda expectativa abra espaço a decepções. E elas vieram. Ao longo de sua história, Israel viu o surgimento de pseudo-profetas e falsos messias que levaram o povo a graves desvios de corrupção e a revoluções tão sangrentas quanto inúteis. Por tudo isso, faz sentido a pergunta dos emissários de João: és tu aquele que há de vir, isto é, o Messias prometido, ou devemos esperar por outro? Jesus não lhes dá uma resposta direta de imediato. Os enviados de João deviam presenciar pessoalmente os gestos e as ações de Jesus que encarnavam na prática as promessas transmitidas pelos antigos profetas: enfermos curados, possessos libertados, paralíticos mobilizados, mas, acima de tudo, a boa nova anunciada aos pobres. Então Jesus lhes diz: agora voltem a João Batista e narrem para ele o que vocês viram e ouviram. Passaram 20 séculos.
Jesus já morreu e ressuscitou. Seus discípulos mantêm acesa a chama que o Messias acendeu em um revezamento transhistórico que atravessou as gerações e os impérios. Como Jesus prometeu voltar para julgar os vivos e os mortos, levando a seu coroamento toda a criação, os novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21, versículo 1, o novo Israel, a igreja, continua a esperar. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Vai nos julgar. Então, continuamos a esperar esse retorno. Podemos chamar esta virtude de esperança ou de fidelidade, se é que não são sinônimos. E ainda ressoa aos nossos ouvidos a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza a meu respeito. Lucas 7, versículo 23. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O olhar do Senhor vigia sobre quem espera na sua graça. Salmo 33, versículo 18. Vamos agora ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, mas antes eu quero dizer que podem divulgar à vontade, que vocês encontram em meus endereços da internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, é o mais fácil. Padre Evaldo César de Souza é missionário redentorista, ou seja, da congregação do Santíssimo Redentor, é um padre, um religioso. Não um padre secular, um padre religioso. Pertence a uma congregação. São os religiosos chamados redentoristas, são muito respeitados. Eles têm uma profundidade de fé maior que os outros padres. 16 de dezembro é dia de Santa Adelaide. Adelaide nasceu em 931, filha do rei da Borgonha. Casou cedo com o rei Lotário, na Itália, mas 3 anos depois ficou viúva. Seu marido foi morto numa batalha. O rei adversário enviou Adelaide para a prisão, onde sofreu maus tratos terríveis. Contudo, ajudada por amigos leais, conseguiu a liberdade, viajou para a Alemanha a pedir o apoio do imperador Otton. Esse, além de lhe devolver a corte, casou-se com ela. Assim tornou-se imperatriz. Adelaide, caridosa, piedosa e amada pelos súditos como imperatriz. Mas o infortúnio a acompanhava. Ficou viúva de novo e passou a ajudar o filho Otton, segundo do governo. Mas o filho casou-se com uma imperatriz grega, Teofânia, maldosa e ciumenta, que passou a perseguir a rainha até conseguir que ela fosse exilada. Fugiu para Roma, mas a preocupação com seu reino não a abandonava. Lembrava dos pobres que precisavam de seu auxílio. Alguns anos depois, o filho arrependeu-se e mandou buscar a sua mãe. Adelaide se reconciliou com o filho e a paz voltou ao reino. Entretanto, o imperador morreria logo depois. Teofânia, sua nora, agora regente, pretendia matar a sogra. Só não morreu porque Teofânia foi assassinada antes, 4 semanas depois de assumir o governo. Adelaide se tornou a imperatriz regente da Alemanha, administrou com justiça, solidariedade e piedade. Nos últimos anos de vida, Adelaide foi para o convento beneditino na Alsácia. Morreu ali, com 86 anos de idade, no dia 16 de dezembro de 999. Reflexão. A vida de Santa Adelaide emociona pelos sofrimentos que passou. De rainha tornou-se prisioneira, sofreu maus tratos e passou por diversas privações para depois, finalmente, assumir o império. Tudo isso dentro da honestidade, vivendo uma existência piedosa, muita humildade e extrema caridade para com os pobres e doentes. Oração, rezemos. Faça, Senhor Deus, nosso Pai, Abba. Aspiremos incansavelmente
ao descanso que nos preparastes em vosso reino. Dai-nos forças e inteligência nesta vida, para suportarmos as agruras que nos rodeiam, para promovermos o bem e a justiça e servirmos nossos irmãos. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, o Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, mas o significado é o mesmo. Nós somos irmãos cristãos, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e nos julgar. Estejamos preparados, com fé, esperança e amor, fazendo o bem e nos arrependendo diariamente dos nossos pecados, todos os dias. Nós somos pecadores, somos concupiscentes. A concupiscência está na nossa carne. Então, estejamos prontos para a volta de Jesus, que não sabemos quando será. Não sabemos o dia nem a hora. Mas ele vai voltar. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, é a tradução do aramaico. Vem, Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Que bom, né? Seremos como anjos na eternidade. Sem tristeza, só com alegria, sem doenças, totalmente perfeitos, louvando a Deus. Algo que não sabemos dizer como será. Eu posso dizer só isso. Wonderful. Wonderful.